Nós vamos abrir nossas Bíblias em Marcos capítulo 12, é o texto que nós vamos meditar hoje. Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 28 ao 31. Quando o mestre da lei perguntou para Jesus qual é o maior mandamento, e Jesus disse: ame a Deus e ame ao seu próximo. Marcos 12, 28 a 31. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo, e notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Uma palavra que tem me despertado muito, que eu acho muito profundo o conceito, a definição, é a palavra propósito. Propósito, o propósito da minha vida, o porquê da minha vida. Se você perceber, tudo que nós fazemos tem que ter um propósito. O porquê de existir. Então, quando eu pego o conceito de propósito, eu percebo que é uma intenção de fazer algo. O propósito, tem um propósito, uma intenção, um projeto, um desígnio, aquilo que se busca alcançar, o porquê que eu existo, um objetivo, uma finalidade, um intuito. Então, uma coisa que eu preciso entender: qual que é o propósito da minha vida? O porquê que eu existo? Qual que é o propósito de eu trabalhar? Qual que é o propósito de eu viver? Qual que é o propósito? Qual que é a finalidade? Qual é o objetivo? Muitas pessoas não vivem bem, não vivem felizes, porque estão fora do propósito pelo qual foram criadas. É a mesma coisa nós pegarmos alguns objetos que foram criados para alguma coisa específica e ele começa a ser usado em outra coisa. Um ralador que vira um lugar onde põe colher e garfo, uma pá onde vira, eu não sei nem o que falar disso, mas é criativo, tá? Pegou lá, olha lá, mas é a pá de lixo que virou. Agora, esta é a campeã, olha aí, virou uma mesa. Então, você começa a perceber, algumas coisas que foram criadas para uma determinada coisa, foram usadas para outra coisa. E é lógico, ela vai estar bem aquém da capacidade pela qual ela foi criada. Agora, a pergunta que eu quero que você pense comigo: será que a vida tem que ser tão complicada? Será que as coisas têm que ser tão difíceis? Porque o que nós percebemos, de modo geral, a grosso modo, é que as pessoas só lutam. Parece que quando tem uma paz para viver, é uma coisa louca, uma coisa anormal, porque o normal é sempre lutar, sempre ter dificuldades, sempre brigar, sempre estar cansado, sempre estar estressado. Será que a vida tem que ser assim? Será que as coisas têm que ser tão difíceis? Frustrações em relacionamentos, dificuldades nos relacionamentos. Será que nós não estamos fora do propósito pelo qual nós fomos criados? Será que não é hora de nós termos humildade para fazermos uma autoanálise, uma introspecção, irmos bem fundo dentro dos objetivos mais escondidos do nosso interior e percebermos como que eu estou vivendo? Deus é o Criador, é Ele que define o propósito da criatura. Não sou eu que defino por que eu fui criado, é Deus. E o grande problema é que nós, por não conhecermos Deus e não aplicarmos os princípios de Deus, estamos tão fora do propósito pelo qual Ele nos criou. Então Deus elaborou o plano, Deus elaborou o projeto, nos deu um manual de como a vida funciona, que é a palavra dEle. E Ele nos deixa bem claro: olha, você foi criado para isso, o objetivo teu é este, e é para isso que você existe. Então não são meras invenções humanas. Muitos têm como objetivo de vida. Se eu perguntar para qualquer um aqui, a grande maioria vai dizer: qual que é o propósito da tua vida? Qual que é o objetivo da tua vida? Muitos vão dizer: eu quero ser feliz.
Se você for uma pessoa normal, você vai querer ser feliz, sim. Se você for uma pessoa saudável, você vai querer ser feliz, sim. Você vai querer viver bem com a sua família, você vai querer viver bem nos seus relacionamentos, você vai viver bem espiritualmente, financeiramente, a sua saúde. Agora a pergunta é, por que não são felizes? Por que não conseguem ser felizes? Porque há tanta frustração e tanto desânimo por trás das pessoas. Porque há tanta depressão nesse mundo. As pessoas estão, de uma forma geral, a grosso modo, tão decepcionadas com outras pessoas, ao ponto de dizer, ninguém presta. Homem nenhum presta, não tem homem fiel. Mulher nenhuma presta, não tem mulher fiel. Prefiro lidar com bicho do que lidar com gente. As pessoas estão decepcionadas com tudo, desacreditadas do ser humano. As pessoas estão decepcionadas com Deus. Eu sempre fui honesto, e eu estou sempre apertado, enquanto aquele lá é desonesto, rouba, está bem, nem doente fica. Se Deus é justiça, por que Ele não faz justiça? Se Deus é justiça, por que tantas pessoas no mundo sofrem? Se Deus é amor, por que Ele não intervém? Por que crianças sofrem câncer? Por que crianças morrem? Por que Deus permite o que aconteceu lá no CT do Flamengo, crianças, adolescentes cheias de vida? Nós temos alguns questionamentos, se nós não tomarmos cuidado, provocam desânimo, decepção e revolta, que não param por aí. É por isso que eu preciso entender o porquê que eu estou aqui, porquê que eu sou criado, como que a vida funciona. Senão muitas vezes eu vou viver mal, seco, sem propósito algum, decepcionado com pessoas, decepcionados com Deus. Esta é o modo operandi da maioria das pessoas deste mundo. A maioria das pessoas está perdida, a maioria, literalmente perdida, sem rumo. Eu amei a definição de Mark Twain. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê você nasceu. Eu achei lindo isso aqui, porque muitas pessoas passam pela vida sem saberem, muitos passam sem saber mesmo, a resposta para as 3 perguntas mais importantes da vida. Por que eu nasci? Para que eu estou neste mundo e para onde eu vou? São as perguntas mais intrigantes. Se eu não souber por que eu nasci, por que eu estou aqui e para onde eu vou quando eu morrer, eu não vou encontrar nenhum propósito. E é justamente isso que eu encontro em Deus. As respostas não são da criatura, as respostas são do Criador. A criatura não pode achar propósito no qual ela foi criada, é só o Criador que a criou. Então Deus nos mostra de uma forma clara e nos responde a sua palavra. É um privilégio eu poder entender isso, é um privilégio eu conhecer isso, e é um privilégio eu viver dentro disto. É onde Jesus nos revela, de uma forma muito clara, simples, como era a didática dele, sem complicação. Qual é o maior mandamento? Ame a Deus. O segundo, ame o teu próximo. Nisto nós vamos encontrar uma vida com propósito. Eu quero meditar com você hoje sobre esse tema, uma vida com propósitos. Não eu escarafunchando a criatura, mas indo para o Criador, porque se Ele me criou, Ele que tem que dizer por que eu fui criado. Eu fui criado para adoração. Ame a Deus, eu posso chamar isso de adoração. Eu fui criado para adorar a Deus. É uma necessidade intrínseca do ser humano. É uma necessidade do ser humano, é o propósito da nossa vida, é o porquê da nossa existência. Agostinho, ele diz o seguinte: fomos criados por ti e a nossa alma nunca encontrará descanso, enquanto não nos voltarmos para ti. Você percebe que o ser humano tem a necessidade de adorar algo ou alguém. O pecado não tirou o senso da adoração do ser humano, só deturpou. O homem afastado de Deus, ele continua procurando um objeto de adoração. Ou ele adora um ídolo,
Ou ele adora uma coisa, ou ele adora o dinheiro, ou ele adora a si mesmo. Alguma coisa ele vai adorar, porque ele tem necessidade de adorar. Porque ele foi criado para adorar a Deus. Romanos diz assim, esse é o ser humano. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Quando uma pessoa começa a trazer toda a sua devoção para uma imagem, é o senso de adoração que está no coração dela. Só que Deus nos revela na Bíblia que Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Jesus Cristo disse isso para a mulher samaritana em João 4. Eu não posso ter um objeto palpável de culto, porque qualquer objeto que eu tiver vai diminuir muito quem Deus é. E quando uma pessoa entra na insanidade da idolatria, perceba o texto, o homem mortal, pássaros, quadrúpedes e répteis. Você percebe aqui uma degradação progressiva. Homem, pássaros, quadrúpedes e répteis. Eu preciso tomar muito cuidado, porque se Deus não colocar, ou não for o centro da minha adoração, alguma outra coisa será. A única pessoa que tem que estar no centro da sua vida, em espírito, não de forma corpórea, ou de forma visual, mas é Deus. Deus. Se você não colocar Deus, você vai colocar um ídolo. Se você não colocar Deus, você vai colocar o dinheiro. Se você não colocar Deus, você vai ficar apaixonado por filosofias humanistas e vai se adentrar ao ateísmo. Tem pessoas que dizem que o ateísmo não adora nada, adora ele próprio, a sua inteligência, que se diz sábio, mas é louco. Porque uma pessoa que diz que Deus não existe, ela não tem como provar. E diz para mim, você também não consegue provar, mas eu sou muito mais feliz porque eu tenho esperança de que a minha vida não vai acabar aqui neste mundo. Pessoas que vão colocar alguma coisa ou alguém. Eu quero mostrar para você o maior rival de Deus na tua vida, o maior rival de Deus na minha vida. Se você não colocar Deus no centro da tua vida, é muito perigoso que você coloque o eu no centro da sua vida. Se Deus não ocupar o trono da minha vida, provavelmente o eu vai ocupar. É quando eu começo a fazer as coisas buscando a filosofia que reina aqui neste mundo do hedonismo, a busca pelo prazer, sem responsabilidade alguma. Pessoas traem as suas esposas, Deus diz para não trair, Deus diz para não adulterar. Pessoas traem seus maridos, Deus diz, mas quem comanda a minha vida sou eu, o que importa é ser feliz. Ou seja, eu estou no trono, eu sou Deus da minha própria existência. Então, se Deus não ocupar o trono da tua vida, alguma outra coisa vai ocupar, inclusive você. Você foi criado para adorar a Deus. E qualquer outra coisa fora disso é disfuncional. O propósito da tua vida, o porquê de você existir é amar a Deus. Outra coisa que Deus nos revela, o propósito da nossa existência, comunhão. Ame o seu próximo. Eu posso chamar isso de comunhão. Ame a Deus, eu posso chamar isso de adoração. Ame o seu próximo, eu posso chamar isso de comunhão. Eu fui criado para viver em comunidade. Eu fui criado para ser um ser sociável. Eu tenho necessidade de comunhão. Por quê? Porque Deus, quando me criou, Ele me criou a sua imagem e semelhança. Então o propósito de Deus quando me criou, você foi criado à minha imagem e semelhança. E Deus é um em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, a comunhão na pessoa de Deus. E se Deus, na sua pessoa divina, é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 vivendo juntos, um só Deus, isso está muito além da nossa compreensão humana, é um só Deus, mas em 3 pessoas distintas. Eu percebo que Ele me criou também com o desejo de ter comunhão com as outras pessoas, porque eu fui criado à sua imagem e semelhança.
Então, quando eu olho para a pessoa de Deus, eu vejo Deus é comunhão. E o que é comunhão? É uma comum união. Deus me criou para isto. O propósito de Deus para a minha vida é este. Todo ser humano, todo, sem exceção. Porque foi Deus que colocou isso em nós. Todo ser humano deseja amar e ser amado. É uma necessidade básica. Básica. Todo ser humano precisa servir e ser servido. Todo ser humano precisa honrar e ser honrado. Todo ser humano precisa celebrar e ser celebrado. É uma necessidade básica. Este é o maior anseio do coração do ser humano. Ansiamos a comunhão. Ansiamos amar, mas ansiamos também que esse amor seja recíproco. Ansiamos ser amados. Nós ansiamos servir como ser servido. Honrar, sabe o que é a palavra honrar? Dar valor. E a coisa mais gostosa do mundo é quando alguém me valida. A coisa mais gostosa do mundo é quando alguém me dá valor, me respeita, não grita comigo, não me trata como alguém inferior. Isso é honra. Todos nós temos necessidade de sermos honrados, mas também nós somos criados para honrar, porque sempre é uma via de mão dupla, vai e volta. Nós precisamos celebrar, elogiar mais, elogiar. Como que você está bonito, como que você é jeitosa, como que você é trabalhador, como que você é honesto, como que você é admirável, como que você é legal, como você é divertido. Validar, celebrar. Todo ser humano tem essa necessidade. O que nós percebemos é que isto está cada dia mais escasso. Por quê? Porque as pessoas, de uma forma geral, estão fora do propósito pela qual elas foram criadas. O inimigo de nossas almas, Satanás, sabe disto. E é por isso que ele, para te fazer infeliz, ele investe tanto em críticas, para que você critique e seja criticado, para que você cobre e seja cobrado. É por isso que ele investe tanto na intolerância, na falta de perdão. Sabe por quê? Para te isolar. E tem muita gente que vive isolada achando que está certa e todo mundo errado, porque não tem coragem de dar um passo para dizer: eu estou certo, mas eu vou lutar pela comunhão, e vou lutar por minha família, eu vou lutar por minhas amizades. O que adianta estar certo e viver infeliz? Eu preciso entender isto. Você precisa lutar pela comunhão da sua família. Você precisa lutar pela comunhão dos teus filhos, dos teus pais. Você precisa lutar pela comunhão da tua igreja. Você foi criado para isto. Eu fico assim intrigado com a maneira nociva que nós vivemos. Nociva. Letal. Escassa. Muito longe da vida abundante. Valorizamos coisas, dinheiro, não temos tempo para nada, só pensando em coisas, só reclamando aquilo que não tem. Não curtimos o crescimento dos filhos, não curtimos marido e mulher, pais, família, igreja, amiga, amizades. Não curtimos. Simplesmente, sempre reclamando do que falta. E o que falta geralmente é na área financeira. Vivemos a vida em torno disso. Até o momento que chegar ao final da nossa vida. E muitos no leito de morte não vão pedir para trazer as escrituras das casas que compraram, não vão pedir, traga o meu extrato bancário, não vão pedir os recibos dos meus carros, não vão pedir. Sabe o que as pessoas pedem no leito de morte? Eu quero meu pai, eu quero minha mãe, eu quero minha esposa, eu quero meu marido, eu quero meus filhos, eu quero meus parentes, eu quero meus irmãos, eu quero gente aqui do meu lado. Só que passam a vida inteira desprezando essas pessoas, para dar valor só no final. Maneira triste de viver. É quando nós encaramos a ideia de que estamos vivendo fora do propósito pelo qual nós somos criados. Eu fui criado para ter comunhão. Se eu perguntar para você aqui agora, e te dar 5 segundos para você encontrar uma resposta aí na sua mente,
Qual é o dia mais importante, mais feliz, mais marcante da tua vida? Pensa, se você puder definir 1 ou 2 dias, ou 3 dias que seja. Qual foi o dia mais importante da tua vida? Muitos aqui, a grande maioria, tenho certeza, que vai dizer, foi o nascimento do meu filho, foi o nascimento da minha filha, foi o dia do meu casamento, foi o dia que meu pai fez isso, alguma coisa relacionada à família. A maioria, quando você pensar em algo, vai estar relacionado a alguém. Comunhão. Fomos criados para isto. E quando eu penso em relação à família, Deus, sabendo disto, Ele instituiu, Ele formou uma família, que é a igreja. Ele ensina-nos, Pai nosso que estás nos céus. A oração do Pai Nosso diz, somos irmãos, fazemos parte de uma família. Não existe propósito no isolacionismo. Não existe um propósito de servir a Deus sozinho na minha casa, não existe. Eu preciso de gente, é o propósito pelo qual Deus me criou. Assim como a minha família é um laboratório onde eu posso a cada dia ser uma pessoa melhor, porque lá vou aprender a amar, perdoar, porque eu estou lidando com gente que é como eu, tem problemas e defeitos, limitações, mas o amor vai me fazer cada dia melhor. A minha família espiritual é a igreja também. É lógico que você vai encontrar gente falha aqui, como você é, como eu sou, todos nós somos. É aqui que eu vou aprender a amar, é aqui que eu vou aprender a perdoar, é aqui que eu vou aprender a ser tolerante, é aqui que eu vou aprender a liberar perdão, porque Deus me criou para viver em família. É aqui que eu consigo, pela graça de Deus, desenvolver o meu caráter. É aqui que eu aprendo a amar e servir, estando junto de pessoas. Quando alguém diz que prefere servir Deus em casa e não na igreja, é como dissesse para Deus, eu amo o Senhor, mas odeio os teus filhos. Mas eu sou o único que não sou hipócrita. Nossa, você é bom mesmo, hein? Uma prerrogativa do cristianismo é a humildade. E tem muita gente soberba, achando que é melhor do que os outros, ao ponto de não frequentar uma igreja. Só que eu estou totalmente equivocado, fora daquilo que Deus me criou. Eu fui criado para viver em comunhão. Você precisa sentir-se parte de uma igreja. Você precisa de um grupo pequeno. Você precisa ter amigos. Você precisa de gente, porque você foi criado para isto. Outro propósito que Deus nos criou é o discipulado. O que é o discipulado? Jesus diz, vocês serão meus discípulos. O que é discípulo? Aquele que segue. É aquele que coloca Deus na frente como exemplo e diz, eu quero ser igual. O propósito de Deus para a minha vida, ame a Deus, posso chamar isso de adoração. Ame o teu próximo, eu posso chamar isso de comunhão. Ame a Deus, eu posso chamar isso de discipulado. Senhor, eu te amo, então eu quero crescer. Eu te amo, então eu quero ser cada dia mais parecido com Jesus. Eu te amo, eu não vou me acomodar. Eu te amo, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu estarei aqui. O ano que vem eu estarei aqui, porque eu quero crescer. Qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas? Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que os amam, daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. Olha aqui para mim. Deus coopera, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Não diz que todas as coisas são boas, mas diz que tudo coopera para o meu bem. Às vezes Deus vai usar alguma coisa aparentemente ruim, mas dependendo da maneira como eu lido com aquilo, eu vou crescer e vou me tornar melhor, então aquilo cooperou para o meu bem. São as provações da vida. Mas tudo que Deus faz tem um propósito. Todas as coisas. Então, volta para o texto de novo. Sabemos que todas as coisas agem, ou que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha a palavra propósito aqui. Pois, conjunção explicativa, pois, está explicando agora o 29, olha só o propósito.
Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, propósito, para serem conformes à imagem do seu Filho, trazendo-me para a igreja, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual que é o propósito de Deus? Eu ser cada dia mais parecido com Jesus, discipulado, cada dia ser uma pessoa melhor, não me acomodar com os meus erros, não me acomodar com os meus defeitos, mas dizer: Deus, eu fui criado com um propósito de ser cada dia mais parecido contigo. E como que eu vou fazer isso na prática? Eu amo a Deus. Então Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Não é aquele que diz, mas é aquele que mostra. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viveremos e viremos a ele, e faremos nele morada, ou seja, o Espírito Santo estará com ele. O propósito de Deus na minha vida é que eu não seja um religioso, frequentador de igreja, mas um discípulo, uma pessoa que cada dia está melhor. Eu sou muito ansioso, então não se acomode e lute contra isto. Eu sou muito inconstante, então não se acomode e lute contra isto. Eu não sei quais as dificuldades que você tem, eu tenho, todos nós temos, mas não podemos nos acomodar. Tem pessoas que reclamam o tempo todo e não percebem que isso está sendo cada dia mais decisivo para não crescer. Então eu preciso crescer, eu preciso almejar crescer. Eu não sei, por enquanto, porque eu vou saber, eu vou crescer. Queira maturidade, busque a maturidade. A base do discipulado é o conhecimento. Muitos aqui fizeram um propósito no final do ano: eu vou ler a Bíblia toda. Estamos praticamente 40 dias do final do começo do ano, 10 de fevereiro, muitos já largaram, deixaram no arquivo morto da história, e depois a vida não muda e não sabe por quê. Faz votos com Deus, mas não são consistentes, não são profícuos, não são alicerçados numa conduta de perseverança. Há uma leviandade de uma forma geral. Então, em nome de Jesus, queira crescer, busque crescer, coloque os versículos e os textos, os capítulos que estão atrasados em dia. É para ler 3 por dia, leia 5, 6, até você chegar no dia, mas termine este ano de ler a Bíblia. Queira crescer, isso é discipulado. Eu vou conhecer Deus para servi-lo melhor, eu vou conhecer a vida, eu vou aplicar na palavra, na minha vida. Eu não entendo, quebra com isto. Vai atrás, busque. Quinta-feira agora vamos começar a escola bíblica. Venha estudar a Bíblia, venha conhecer a Bíblia. Aprenda a manusear a Bíblia, você foi criado para isto. Você tem que quebrar com algumas mentiras, com algumas crenças limitantes que definitivamente estão fazendo mal para você. Eu não consigo ler, quebra com isto, aprenda. Eu não gosto de ler, quebra com isto. E começa, eu preciso conhecer mais o meu Deus. Eu necessito conhecer mais o meu Deus. Aprenda a ler. Aprenda a estudar. Só assim você vai crescer. Só assim. Culturalmente, nós vivemos num país onde ninguém gosta de ler. Vem para a igreja, continua não gostando de ler, por isso que não cresce. Você precisa estudar mais. Porque este é o propósito de Deus para você. Crescer. Discipulado. Outro propósito da minha vida. Ministério. Eu fui chamado para servir. Ame a Deus, eu posso chamar isso de adoração. Ame o próximo, eu posso chamar isso de comunhão. Ame a Deus, eu posso chamar isso de discipulado, cada dia melhor. Eu te amo e quero te obedecer. Ministério, ame ao teu próximo, eu posso chamar isso de ministério. Eu fui chamado para servir. Amor ao próximo, servindo o próximo. É o que nós chamamos na Bíblia de ministério, é o meu trabalho. Todas as pessoas que Deus chamou estavam fazendo alguma coisa.
Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava cuidando das ovelhas do seu sogro. Quando Deus chamou Davi, estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Quando Deus chamou Pedro, estava pescando. Chamou André, chamou Tiago, João, estavam pescando. Chamou Mateus, estava lá na coletoria trabalhando. As pessoas trabalhavam. As pessoas faziam algo. Não eram preguiçosas e ociosas. Um dos padrões de Deus para chamar pessoas para virem para fazer a sua obra, é que essa pessoa não pode ser preguiçosa, porque isso é caráter, não pode ser acomodada, isto é caráter. As pessoas têm que trabalhar, têm que produzir, têm que fazer algo. O cristão que estuda tem que ser o melhor na classe. O cristão que trabalha naquela repartição tem que ser o melhor da repartição. O cristão que trabalha como trabalhador braçal tem que ser o melhor naquilo que faz, sempre querendo crescer, sempre sendo honesto. Então, quando Deus me chama para a sua obra, é lógico que Ele quer que eu trabalhe, é lógico que Ele quer que eu exerça algum ministério, é o meu trabalho, é a minha tarefa, é o que eu faço. Paulo diz: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Paulo usa uma palavra fantástica aqui para ministro. No grego, é a palavra para aquele escravo que estava no porão do navio remando. Isto é ministro. O que Paulo coloca? Você já deve ter assistido Ben-Hur, Charlton Heston. Quem tem mais de 40 anos vai saber o que eu estou falando. Esses escravos ficavam no porão do navio remando, à batida de um tambor. Aquele tambor ditava o ritmo. Era mais ou menos isto. Os escravos ficavam aqui, e aqui em cima o comandante, o capitão, o responsável. Eu fui chamado para servir no porão, sem aparecer, para que Jesus Cristo, Senhor da igreja, que é o navio, apareça, para que Jesus Cristo seja glorificado. Convém que Ele cresça e eu diminua. Então, o que vai definir o ministério? É isto: eu vou trabalhar, eu vou fazer algo, é o amor que me impulsiona a isto. Então, Deus me deu dons espirituais. Se você tem Jesus na tua vida, no dia da tua conversão, você recebeu dons, pelo menos um você tem. O que são dons? São capacitações que Deus me deu para eu servir o meu próximo. Deus não precisa de nada de mim, então Ele me ama, e Ele ama a humanidade. Então a maneira de eu dizer para Ele: eu quero te servir, como? Servindo as pessoas. Como que eu vou dizer para Deus: eu quero te servir? Como? Servindo gente, servindo pessoas, porque Deus ama pessoas. Temos diferentes dons. Romanos 12, dom de profetizar, é de falar da palavra de Deus, dom de servir, dom de ensinar, dom de dar ânimo, encorajamento, um dom preciosíssimo, dom de contribuir, pessoas que dão além das ofertas, além do dízimo, porque tem prazer na contribuição, exercer liderança, mostrar misericórdia. A Bíblia tem cerca de 25, 26 dons, e quando se fala dons espirituais, as pessoas dizem: eu não falo em línguas, e pensa que dom é só falar em língua. As pessoas estão muito mais preocupadas em dons que aparecem, do que ficar lá no fundo do navio remando sem aparecer. O cristianismo está totalmente deturpado. Eu preciso entender, quando eu exerço misericórdia, quando eu sirvo alguém, quando eu faço algo por alguém, eu estou fazendo para Deus, ao ponto de Jesus falar: se alguém der mesmo que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mais uma vez, uma crença limitante: eu não sei fazer nada. Quebra com isto. Se eu amar, eu vou fazer algo. O amor me impulsiona a agir. O amor me impulsiona a mudar meus valores. Eu e você somos egoístas por natureza.
Mas eu não fui criado para ser egoísta. Eu fui criado com o propósito de dar. Olha para mim, olha bem nos meus olhos, e preste atenção no que eu vou dizer. Quanto mais disposto você estiver a dar, mais você terá. É o propósito pelo qual Deus te criou. Tem muita gente que está mendigando amor, porque só quer receber. Tem muita gente que está mendigando paz, alegria. Tem gente que está mendigando carinho, porque não estão dispostos a dar, mas estão fechados, encrustados, ensimesmados, com os olhos no seu próprio umbigo, com dó de si, com sentimento de autocomiseração, se sentindo vítima da vida. Estão cada dia mais secos e escassos. Eu não tenho condição de servir agora porque eu estou passando uma crise. Essa crise já faz anos, anos e anos, e você não vai sair dela enquanto você não voltar para o propósito pelo qual Deus te criou. Você precisa exercer algo, trabalhar, para servir, porque você foi criado para isto. Usar os teus dons, teus talentos. Nós temos um trabalho na igreja impressionante, seríssimo, importantíssimo. Eu julgo que é o trabalho mais importante dessa igreja, que é o trabalho infantil. Carente por falta de gente. Por quê? Eu não sei trabalhar com criança, não levo jeito para criança, mas não levo jeito para trabalhar com nada. Eu tenho tantos projetos para ministérios deste ano na igreja, mas como sem gente? Sabe um ministério que é o meu sonho mesmo? Ação social. Eu acho que é um ministério que a igreja precisa abrir mais o coração, servir as pessoas, servindo as necessidades delas. Muita gente carente, mas como? Agir, fazer, sem pessoas disponíveis, porque ninguém tem tempo, ninguém leva jeito, ninguém pode, todo mundo trabalha. Eu preciso rever meus conceitos e valores. E uma coisa que eu vou dizer para você de todo o meu coração, abra o teu coração para isso. Este amor que você está procurando, você vai encontrar somente quando você estiver disposto a dar. Deus vai te dar de graça. Que amor não se busca, amor se pega. Deus vai te dar. Porque você foi criado para servir. Você foi criado para exercer um ministério. E você foi criado também para uma missão. Quando Jesus diz, ame o Senhor e ame o seu próximo, ele coloca adoração, comunhão, discipulado, crescimento espiritual, ministério. Mas Jesus, quando ele saiu da cruz, do túmulo, quando ele estava indo para o céu, ele disse para os discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade, eu tenho toda autoridade. Portanto, já que eu tenho toda autoridade, portanto, nesta autoridade, vocês serão luz, onde as trevas estiverem, vão se dissipar, porque vocês têm autoridade. Vão, façam discípulos, as portas do inferno não prevalecerão, porque eu estou com vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, discipulado, façam discípulos, obedecendo, ensinando, eu estarei com vocês até os fins dos tempos. É uma missão. O reino de Deus está pautado no amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus. Aí Jesus vem, chega no final do seu ministério, sucesso, tudo aconteceu de acordo com o previsto, porque Ele é Deus. Aí Ele diz, essas mesmas palavras de Mateus e João, assim como o Pai me enviou, eu os envio, eu dou a vocês uma missão. Você tem ideia do nosso privilégio? Você tem ideia do que Deus está te chamando para fazer parte? Aquilo que é eterno, aquilo que é a eternidade das nossas almas. Tenta imaginar você no céu, vendo pessoas que estarão lá por sua causa, famílias inteiras, gerações inteiras. Tenta imaginar. Nós não temos ideia.
Nós não temos ideia de onde Deus pode nos levar, o que pode fazer através de nós. Não temos ideia. É por isso que Satanás quer tanto que fiquemos concentrados no aqui e agora, chorando as nossas dificuldades. Porque o eterno é o que vale. Então, se nós não focarmos no eterno, mas no aqui e agora, estaremos fora do propósito. Tinha um sapateiro que viveu na Inglaterra, em Londres, no século XIX, meados, um pouco antes do meio do ano, no começo do ano de 1800. Naquela época ali, 1830, 1840, naquela época, havia uma frieza espiritual instaurada na Europa, igrejas fechando, foi o começo do darwinismo, onde estava ali, Darwin era europeu, tudo ali girava em torno da ideia do ateísmo. Depois vieram os humanistas. Então, o que aconteceu? Era muito chique, na época, as pessoas intelectualizadas dizerem que Deus não existe, que isso era fictício. Então, isso foi esvaziando as igrejas, como hoje, como é pregado nas universidades. Quando uma pessoa se diz cristão, ela é taxada como uma pessoa retrógrada, ultrapassada. Então, hoje, estão querendo incutir isso também, como em todas as épocas. Então, nesta época, tinha um homem que era muito crente, muito de Deus, um sapateiro. E ele chorava, porque as pessoas que ele convidava para a igreja, ninguém ia. As pessoas não queriam saber de Deus, e ele nunca tinha levado ninguém a Jesus, nunca. Nunca ninguém se converteu através da pregação dele. E ele sentia-se extremamente triste com aquilo. Um dia, talvez teve um culto de um amigo na igreja dele, chegou um menino de 14 anos, e ele convidou o menino para ir, começou a pregar o evangelho para o menino. Aquele menino se interessou, aquele menino de 14 anos, um adolescente, 14 anos, não despreze crianças e adolescentes, não despreze. Aquele menino foi na igreja, aquele menino se converteu a Jesus Cristo. O nome daquele menino era Moody. Aquele menino se tornou o maior pastor da história da Europa. Aquele menino foi para o seminário, se tornou um grande pastor vivalista. Depois vieram outros, mas ele foi o começo. Vieram Spurgeon, Charles Wesley, todas aquelas, Finney. Houve um grande avivamento na Europa, onde as pessoas diziam: Deus morreu, Deus acabou, a religião acabou. Então Deus incendiou a Europa e depois trouxe para os Estados Unidos. Moody foi para os Estados Unidos, sem celular, sem internet, sem rádio, sem TV, sem nada. Estima-se que ele levou mais de 500 mil pessoas a Jesus Cristo. Houve um despertar nas igrejas. Nos Estados Unidos, nesta época, se levantou um homem, a igreja morna, apática. Deus trouxe, incendiou o coração de uma igreja, e levantou-se um homem chamado Simonton. Eu vou para o Brasil, e lá eu vou levar a igreja presbiteriana. E ele veio, e ele trouxe a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Nesta época, tudo começou com um sapateiro, lá em Londres. Você acha que esse homem tinha ideia de onde ia chegar isso? Num menino de 14 anos, ali despretensiosamente. E eu acredito que quando esse homem, lá no céu, Deus mostra para ele: lembra daquele menino? Se tornou esse homem aqui, e olha através dele, e olha através dele, e olha através dele, e olha através dele. É isso que Deus quer fazer com você. Se você dispuser, se você simplesmente chegar para Deus e falar: Deus, a minha parte é testemunhar, a minha parte é convidar, a minha parte é simplesmente dizer: venha encontrar pão onde eu encontrei pão. Isso é evangelizar, é um mendigo falando para outro mendigo onde encontrou pão. Isso é evangelizar. A conversão é o Espírito Santo que faz, a mudança de vida é o Espírito Santo que efetua, não é você.
Então não fique preocupado se a pessoa vai mudar ou deixar de mudar. Você não é responsável por isso, você é simplesmente responsável por convidar. E crer que Deus vai agir através desse convite. Você foi chamado para uma missão. Você foi chamado. Quando eu olho para a salvação que eu tenho e penso, gratidão é a palavra de ordem do cristianismo. Deus, eu sou grato porque um dia o Senhor trouxe alguém para mim que me convidou. Agora, amor, eu preciso trazer pessoas, porque quando eu estiver no céu, são essas pessoas que vão gerar este amor. Olha para mim, hoje, onde estão seus filhos? Como estão seus filhos? Você precisa orar mais por eles. Você precisa jejuar mais por eles. Ou você precisa chorar mais por eles. Você não gerou filhos para povoar o inferno. A tua descendência é abençoada. Porque você é de Deus. Lute pelos seus filhos. Chore pelos seus filhos. Fale para Deus dos seus filhos. O que eu preciso entender é que eu tenho uma missão. Eu preciso entender que as pessoas são boas, são honestas, mas se elas não tiverem Jesus, elas não vão para o céu, mas sim para o inferno. Porque se honestidade salvasse alguém, Jesus não precisaria ter vindo ao mundo. É só Deus falar, sejam honestos, mas ninguém consegue. O tempo todo agradar a Deus. Se eu não me conscientizar que a salvação é somente através de um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu não vou me importar muito com as pessoas. Mas se eu souber que a salvação é somente através de Jesus Cristo, eu vou procurar o mais rápido possível trazê-las. Evangelizar não é ser pastor para saber pregar. Você não precisa pregar para ninguém. Convide as pessoas para virem para cá, que o pastor prega para elas. Simplesmente convide. Simplesmente faça algo para a coisa acontecer. Não esqueça que você foi criado para adorar, para ter comunhão, para ser um discípulo, para ter um mistério e ter uma missão. Se você não entender isso, você não vai entender o porquê você foi criado. E se você não estiver dentro disso, você não vai encontrar o propósito da tua vida. Volte para o Criador com humildade e diga, Deus, eu fui criado para isto. E eu serei feliz, próspero, abençoado, somente se eu colocar o porquê da minha existência dentro disto. Deus te ajude a entender isto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34 no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.